Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do Impulser Academy. E nós estamos aqui nessa semana que está antecedendo o nosso primeiro congresso online, que vai ser o Impulser Conference. E nós estamos fazendo esses podcasts para que você possa conhecer um pouco mais sobre quem é a pessoa do palestrante que estará com a gente na próxima semana. Esse é o intuito aqui, a gente bater um papo descontraído, você saber um pouco mais da pessoa, por que que esses palestrantes fazem o que eles fazem, por que que eles estão ajudando pessoas da forma como eles estão ali exercendo a sua atividade profissional. Então, isso é muito importante. E o nosso convidado desse podcast aqui, ele é um cara muito gente boa. Ele é autor desses. Deu uma travadinha aqui, mas ele é autor desses dois livros aqui. Eu tenho a honra de ter os dois livros dele aqui. Rico por conta própria e as maiores lições do investidor por conta própria, né? Então, é muito interessante a leitura desses dois livros. Ele é um cara, sabe aquele cara que você pode ficar algumas horas conversando e você não vai ver o tempo passar? Então, é esse cara que a gente vai estar conversando aqui hoje. E hoje ele é escritor, ele é mentor, ele é orientador financeiro e é um cara que eu tenho um respeito muito grande por ele também. Sou muito grato por ele ter aceito o convite de estar aqui com a gente nesse primeiro Congresso Impulser Conference. Me ajude a receber Eduardo Lopes. Seja bem-vindo, meu Show de querido. bola. Cara, obrigado. Depois dessa apresentação toda aí, eu fico até mais emocionado aqui e muito honrado, cara, por tudo isso. É um grande prazer participar aqui do Impulser. Para mim, foi uma honra receber esse convite. E vindo de você, que é um cara que a gente já se conhece há algum tempo, cara que também é muito especial para mim, pessoalmente e profissionalmente também. Então, conta comigo, é uma honra estar aqui hoje. Legal, Edu. Enfim, mas conta um pouco de você, onde é que você está, da sua vida, você é casado, onde é que você está, o que que você está hoje fazendo, como é que você está ajudando as pessoas. Eu vou te perguntar alguma coisinha daqui do livro, mas daqui a pouco. Mas conta pra gente o que que você faz hoje do seu trabalho, né? Por que que você escolheu fazer o que você está fazendo hoje? Legal. E foi bem isso mesmo, foi uma escolha, né? Porque lá atrás, em 2001, eu me formei em odontologia e era algo que eu sempre sonhei em fazer odontologia. Eu morava perto de uma faculdade de odonto, eu via o pessoal fazendo. E minha irmã, uma das minhas irmãs mais velhas, fez odonto, então eu via o dia a dia dela. Eu queria ser dentista. E fui dentista por muitos anos. Só que também por muitos anos eu queria investir. E eu comecei a investir na bolsa de valores, comecei a querer construir algo ali e fui aprendendo. Em algum momento eu comecei a. Eu também fui professor de odontologia, então na especialização eu comecei a ajudar dentistas a investir. E Legal. aí eu comecei a ajudar todos os tipos de pessoas, não só dentistas. E hoje eu trabalho exclusivamente com isso. Eu me aposentei, vamos dizer assim, da odontologia. Eu escolhi ficar aqui e hoje eu trabalho quase que todos os dias. Esse é o meu escritório favorito, que é a sacada do meu apartamento. Aqui na frente tem uma mata bonita. Eu prefiro ficar aqui do que lá dentro no escritório mesmo. E aqui que eu fico gravando as minhas aulas, ajudando as pessoas da minha consultoria no dia a dia para investir. Essa virou a minha grande missão de vida, ajudar as pessoas a investir por conta própria, né? Legal, legal. E isso vai muito de encontro. E, gente, aqui não é nada, não, tá? Nada programado. A gente fala, vamos fazer. Não, não tem nada disso aqui, não. Eu só falei para os palestrantes, vamos bater um papo, né? E a coisa vai acontecendo no podcast. E aqui no teu livro, e é legal, né? O Rico por conta própria. E você tem esse trecho, olha que legal que você falou, que eu já tinha separado para poder falar sobre isso, né? Que você diz: acabei tomando consciência de como meus pensamentos me empurravam para longe da riqueza. E o mais importante, aprendi técnicas poderosas de reconhecimento mental, recondicionamento mental para passar a pensar da mesma forma que eles, né, que os ricos. Até que um dia eu decidi, chega de teoria, agora vou colocar isso em prática. E aí, como é que foi essa passagem? Porque é, algo muito difícil para o ser humano é decidir. Eu tenho essa percepção, de um modo geral, as pessoas pensam
e às vezes até descobre, não, eu tenho que fazer alguma coisa, vou fazer um regime, vou economizar, vou investir. Uma coisa é pensar, trazer tudo isso, mas outra é decidir. E você foi muito enfático aqui nesse parágrafo que você trouxe, que eu quis trazer isso, e mudar uma carreira não é fácil, sobretudo o investimento que você fez, e a gente sabe, né, que odontologia e medicina requer realmente investimento forte, mas você toma a decisão de romper com isso e eu tenho certeza que você traz isso para os seus clientes, para os seus mentorados, né, para os seus alunos hoje, de ajudá-los a decidir. Como é que foi isso e como é que você faz com os seus alunos, com seus mentorados sobre esse processo decisório? Muito legal sua pergunta, porque assim, ó, eu tenho muito, vamos dizer assim, conhecimento teórico, mas eu também eu compartilho muito conhecimento prático do que eu passei. E olha só, lá em 2019, então há 6 anos atrás, eu tomei a decisão de deixar a odontologia e eu ia me dedicar exclusivamente a meus cursos, livros, treinamentos. E eu fiz uma coisa que eu considero, talvez não um erro, mas é que não funciona para todo mundo, que é fazer aquela mudança do 8 para o 80. E do Uhum. dia para a noite eu falei assim: eu não vou ser mais dentista, eu vou trabalhar com isso. Fechei minha agenda no consultório, eu ia 2 dias por semana lá e os outros dias eu ficava aqui. E eu acabei, cara, desenvolvendo. E ó, eu trabalhava com essa parte de treinamento, de inteligência emocional, mas numa segunda-feira de manhã, pela quarta vez, eu tava com muita falta de ar, eu tava achando estranho. Eu deixei a minha mulher no consultório e, sem falar nada, eu fui pro hospital, achando que eu tava tendo um treco, um infarto, alguma coisa assim. Fizeram um monte de exames em mim. E depois de 2 horas eu saí do hospital com o médico me dando tapinha nas costas, falando assim, cara, você tá muito estressado, calma. Aí eu percebi que eu falei assim, opa, peraí, eu não tô pronto para fazer essa mudança do 8 pro 80. E aí eu comecei a fazer isso de forma mais devagar, mais lenta. Tanto que agora, em 2025, foi quando aí eu fui desligando um dia do consultório, outro dia e outro, até que agora eu fiquei 100% aqui. Porque agora eu fiz odontologia, como você falou, é uma faculdade cara. Talvez eu carregasse tudo isso meio que inconsciente ali dos meus pais. Falei, pô, meu pai e minha mãe, eles se esforçaram tanto para pagar essa faculdade, agora eu vou deixar a minha identidade como dentista, cara. E talvez lá em 2019 eu não tivesse tantos clientes e tanta segurança para ter a identidade de quem eu era. E aí, nesses últimos 5 anos, aí eu fiz tudo isso e hoje a mudança aconteceu e hoje eu tô aqui realmente. Mas desde o começo eu sabia. Eu errei na forma que eu quis fazer, depois eu dei um passo atrás, falei, vamos Uhum. mais lentamente. E hoje tudo se encaixou e hoje tá tudo legal, graças a Deus. E olha só, né, pessoal? Isso é muito pedagógico para todos nós. Isso é muito pedagógico, essa passagem que o Eduardo está trazendo. Como diz lá no, como dizia meus pais e os avós, quis dar o passo maior do que a perna, né? Então, esse retomar opa, eu preciso dar o passo do tamanho da minha perna, porque senão existe a sobrecarga, existe o desequilíbrio, né? Que a gente às vezes fala em alguns treinamentos, palestras, quando você quer dar esse passo, quando você faz isso muito largo aqui, você desequilibra, você não consegue. É. Então, você precisa encontrar a medida correta, a intensidade, né, desse passo. Então, o que você traz aqui é muito pedagógico para todos nós, sobretudo na área de investimentos, que muitas pessoas têm essa dificuldade também, quer dar o passo maior do que a perna, de repente ganhar muito em um espaço tão curto de tempo, e você traz isso, né, aqui nos seus livros, dessa questão desse processo de investir no médio, né, e no longo prazo, e como é que você faz essa comparação também desse teu episódio da sua vida agora, na orientação para os seus alunos e seus mentorados? Como é que você trabalha isso com eles? Talvez isso seja o maior desafio que o pessoal que começa a investir tem, sabe? De querer ganhos imediatos e altos ganhos. E isso normalmente expõe a pessoa ao risco. E eu sempre falo, olha,
pessoal, tem muita gente que gosta de falar, eu aceito correr risco. A gente aceita correr risco até o momento que a gente perde. Perde. Porque no momento que você perde, você fala, opa, não quero mais correr risco, eu prefiro uma coisa um pouco mais segura. Então, é, o risco, e o brasileiro, de forma geral, tem uma mentalidade muito imediata, né? Falou, olha, você demorou um tempão para chegar aqui, para sem investir, e agora que você vai começar, fica tranquilo, que o jeito mais rápido de você chegar é chegar lá devagar. Não tem como você chegar lá rápido. Investimento, você começa a ver resultado imediatamente. Você começa a investir em fundo imobiliário, por exemplo, você recebe o primeiro aluguel em menos de 30 dias. Só Uhum, que provavelmente você investiu um valor pequeno, você vai receber um dividendo pequeno. Só que no longo prazo, isso vai crescendo. E se você tiver a paciência, se você tiver a disciplina de repetir o processo todos os meses, inevitavelmente você vai construir algo grande em um longo prazo. E longo prazo que eu falo é, cara, vamos pensar em 10 anos, que passa voando, hein? uhum. Mas em 10 anos, você repetindo isso, você constrói algo bem grande. Legal. E o título do teu livro é que você traz isso, você traz essa reflexão, já li, mas enfim, vamos trazer isso para quem está acompanhando a gente. É possível, então, Edu, com a tua experiência, qualquer pessoa ficar rica por conta própria? Com certeza, com Legal. certeza. A maioria dos ricos são ricos por conta própria. Tem a parte de herdeiros, tem a parte que ganharam na loteria, que viraram jogador de futebol ou cantor, mas a grande maioria dos ricos construíram isso saindo do zero e numa única vida ali. Não pegaram nada pronto, então é totalmente possível. E esses casos que você citou são mínimos, né? Então, São quem é mínimos, os que ganham são na mínimos. loteria e tudo mais, então, e aí entra uma questão que esses que ficam ricos de forma imediata, ou aleatória talvez aí, porque uma loteria é quase aleatória, né? Eles Sim, têm dados, né, que eles terminam perdendo o que eles ganham, né, num espaço aí entre 5 e 10 anos também. O pessoal tem muita gente aí, os ganhadores do Big Brother, né, que ganham 1 milhão já, não sei qual é o valor do prêmio mais hoje, mas quando começou era 1 milhão de reais, eu acho. E muitos deles, dos que ganharam os prêmios, já está aí só procurar na internet, já perderam, porque sim. não têm os fundamentos da educação financeira, não sabem trabalhar com esse processo, né? Como que você orienta, né, os seus mentorados, seus alunos com a importância? Porque a gente sabe que no Brasil existe uma resistência com a educação. E eu vejo, eu fui professor durante muitos anos, né? Porque existe essa coisa no inconsciente coletivo das pessoas que a educação do Brasil não é boa. Então, quando a gente fala também em educação financeira, parece que a educação financeira entra nesse campo de que não é algo bom, que não é algo importante, que não serve para mim. E todos deveriam ter educação financeira já na escola, já de berço, né? Por exemplo, como é que você conscientiza os seus alunos, né, seus mentorados com relação a essa importância da base para depois chegar no momento de investir, colher os frutos, né? Mas essa base ela precisa estar muito bem feita, né? Como é que você trabalha isso com eles? Tem gente que acha que precisa ter dinheiro. Ah, quando eu tiver dinheiro, eu vou buscar educação financeira. E Sim. na verdade, você precisa buscar educação financeira para ter dinheiro, para Uhum. você conseguir se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, para conseguir fazer mais dinheiro e fazer uma boa gestão desse dinheiro, né? Então, a mentalidade tem que ser essa. E mas infelizmente as pessoas acham que só vou fazer isso quando eu tiver muito dinheiro, igual investir. Eu não vou começar a investir agora R$ 100 por mês porque é muito pouco. Eu vou esperar para quando eu tiver 1.000. Mas se você não tiver nessa jornada, não tiver aprendendo, não tiver buscando, talvez nunca você comece, porque talvez nunca vai estar sobrando R$ 1.000 por mês para você investir. Então, toda essa parte de educação financeira, a gente pode chamar assim, né? Todo esse leque grande de tudo relacionado a dinheiro, a mentalidade, é importante. Se você não nasceu numa família e não estou nem falando de rica, de ter muito dinheiro, mas de uma família
que tenha uma boa mentalidade para dinheiro. Tem gente que mora, por exemplo, se a gente pegar aqui aqui onde eu moro, com certeza tem gente que vive em problema financeiro e tem gente que vive muito bem. Se a gente pegar uma área bem simples, tem gente que mora ali numa casa simples, mas que, cara, nunca tem uma conta atrasada, tem um dinheirinho guardado, pode ser na poupança, mas tem o dinheiro guardado. Tem gente que está comprando um carrinho, comprando uma moto, e tem gente que está endividado, morando no mesmo lugar, que estudou na mesma escola, que cresceram juntos, amigos. Então, se você percebe que hoje a sua vida financeira não está exatamente como você gostaria de ser, ou pelo menos caminhando para isso, falou, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que eu não sei que eu preciso aprender. E é aí que entra a parte de mentalidade financeira, de educação financeira, para trabalhar com as nossas emoções relacionadas ao dinheiro, para mexer com a parte da nossa gestão de dinheiro, de como guardar e de como investir o nosso dinheiro também. Legal. E onde você percebe que está o calcanhar de Aquiles das pessoas que não têm sucesso financeiro? É na mentalidade, é na educação, é na decisão de fazer algo diferente, né? São nas ações. Onde é que você percebe? É aqui. Aqui é o principal ponto que a gente precisa ajudar as pessoas. O que que você percebe Ó, disso? talvez seja uma. Tudo isso aí leva a pessoa a tomar decisões erradas para ter uma coisa que prejudica demais, que é o seu padrão de vida. Não tem nada errado a pessoa ter um celular que custe R$ 10.000. Uhum. O problema é o sujeito que tem um salário de 1.500 ter um celular de R$ 10.000 porque ele quer, porque o outro tem. Às vezes, por exemplo, o cara ganha 20 mil, mas ele quer ter um carro de 500 mil. Tá errado. É querer aumentar o padrão de vida, é se comparar com o outro. Falar, cara, mas todo mundo tem esse tênis, todo mundo tem essa televisão, todo mundo tem esse celular, eu quero ter também. E aí eu vou ficar tentando viver num padrão acima do que é o do meu bolso mesmo. Fala, cara, o meu padrão de vida, por exemplo, se eu quiser trocar de carro hoje, eu não tenho que falar qual carro que eu quero, porque se eu falar o carro que eu quero, eu tô perdido. Mas é qual carro que está no meu padrão de vida, que eu vou conseguir pagar imposto, pagar seguro, pagar manutenção. Opa, é esse. Então deixa eu me encaixar nesse e tá tudo bem e me sentir bem. E se eu quero algo maior, tá tudo bem. Mas ainda não. É o padrão de vida. As pessoas se endividam buscando ter um padrão de vida legal. Esses dias eu vi um dado que eu não lembro quanto que era, mas 80 e poucos por cento das pessoas se endividam para viajar. Então, às vezes a gente vê no Instagram, a pessoa tá lá viajando, tá na Disney, tá na praia lá no Tá em Nordeste. Dubai, andando de Aí você Ferrari. vê, acha que aquela pessoa tá ótima, mas não. Ela se endividou para fazer aquilo lá. Então, esse é um grande erro, é de se comparar com os outros e querer aumentar o seu padrão de vida para se sentir bem. E é aqui interessante que você fala, e isso acontece com todas as camadas sociais, econômicos sociais, porque existem muitos milionários também, gente de muita grana, que termina se endividando para poder manter aquele padrão, para poder mostrar para os outros que ele também pode e que ele está no mesmo nível dos outros, para poder ter acessos. E o cara termina se endividando, Exatamente. acontecendo isso que você traz. Exatamente. Cada um no seu nível faz as coisas erradas. Desde lá de baixo, uma pessoa que tem um salário bem pequeno, até uma pessoa que tem um baita salário se endivida mais ainda para aparecer mais para as pessoas que ele se relaciona e tudo isso. Hoje em dia, isso é muito, muito forte. E isso é o que leva as pessoas a se endividarem e a terem uma vida financeira com bastante problemas. Legal. E me diga uma coisa, para ajudar as pessoas nessa conscientização, o que que você preparou aí, né, de interessante da sua palestra, na sua palestra, para que você possa apresentar as suas ideias, né, e os fundamentos,
para poder ajudar as pessoas nesse processo delas de conscientização e de que elas possam entrar nesse caminho da riqueza, da prosperidade, da abundância. O que é que você preparou para a palestra no Congresso? Toda essa palestra ela vai ser baseada no livro Rico por Conta Própria. Porque, ó, o Rico por Conta Própria, o que que é? Imagine que você pegue e mapeie todas as pessoas, ou todas não, mas grande parte das pessoas que saíram do zero e construíram riqueza. Essas pessoas, elas têm pontos em comum, elas têm características em comum. Então, eu montei uma palestra toda para mostrar todos os passos para você aplicar na sua vida de forma simples e prática para você sair do zero. E o zero é onde você está hoje até o seu primeiro milhão. Até você conseguir faturar esse primeiro milhão ou ter na sua conta esse primeiro milhão. E eu coloquei o primeiro milhão porque o primeiro milhão é um número mágico, né? As pessoas Mágico, falam, pô, um mágico. milhão. E eu resolvi colocar esse número para trazer isso. Falei assim, cara, talvez lá atrás eu não imaginasse que eu ia chegar lá. Talvez muita gente acha isso algo muito distante. Mas na verdade, se a gente entender pensamento, comportamento que levaram esses ricos, essas pessoas a se tornarem ricas por conta própria, opa, deixa eu ver o que falta em mim colocar e eu vou chegar inevitavelmente. Então eu vou compartilhar esses 5 passos para qualquer pessoa fazer essa jornada e baseado tudo nos conceitos do rico por conta própria. Legal. E como é que você construiu esse, não vou dizer o seu método, mas essa sua consciência, vamos assim dizer. Como é que você veio construindo? Quais são os seus referenciais, né, de autores, de cases, né, de empreendedores ou mesmo de investidores que construíram isso que você vai trazer? Porque assim, eu tive uma dificuldade, você já sabe disso, eu perdi tudo naquela crise de 2008, eu e minha esposa fomos à falência e levamos 10 anos para a gente poder sair de todas as dívidas. Mas naquele momento, já está um pouco ultrapassado para os nossos momentos de hoje, mas naquele momento ali, Eduardo, o Robert Kiyosaki, com o Pai Livre, o Pai Rico, Pai Pobre, foi um divisor de águas na minha vida e na vida da minha esposa, né? Naquele momento. Hoje a gente pode questionar algumas coisas, mas por causa do todo mundo, não por causa do fundamento do que ele fez, né? Ele foca muito no mercado imobiliário, né? Que é muito forte nos Estados Unidos, que é diferente do mercado imobiliário do Brasil também. Mas para mim foi fundamental ali. O Gustavo Cerbasi também foi um cara, né, muito importante naquela nossa reconstrução de mentalidade, de postura, de conhecimento financeiro. Quem são suas referências, financeiras que te ajudaram a trazer o Eduardo para esse lugar que ele está hoje? Bom, você falou duas pessoas aí que com certeza fazem todo sentido para mim. É o Pai Rico, Pai Pobre, né? O Robert Kiyosaki, um livro tão simples e brutal de importante, dos conceitos e todo. Por exemplo, lá os imóveis é um tipo de investimento muito mais forte do que aqui, mas aqui a Sim, gente pode trazer essa filosofia para os fundos imobiliários na nossa bolsa e fazer sim. exatamente a mesma coisa. Gustavo Cerbasi aqui no Brasil, Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos. Isso foi uma coisa, ó, todo o que eu fui construindo, o, o conhecimento principal veio desses caras e de livros deles. Eu sempre gostei muito de ler. Então, eu li o livro do Cerbasi, todos os livros do Cerbasi, Robert Kiyosaki, do Buffett. Tem um livro que talvez seja o livro que, cara, mudou muita coisa na minha vida. É um livro difícil de achar. Não é difícil, mas não é tão simples de achar. Que chama O Milionário Mora ao Lado. Eles mapearam os milionários americanos. Fizeram uma pesquisa mesmo para ver onde esse sujeito morava, qual carro que ele tinha, e eles entenderam como que era o padrão de vida e por que eles chegaram lá. Enfim, um livro incrível. Então, Tenho ele aqui na minha biblioteca. aí, esse Muito, livro é muito demais, bom, cara. Esse livro eu fantástico. indico para todo mundo. Falo, Muito bom, cara, muito ó, bom. esse É. livro muda a vida. E então, hoje a gente tem muita coisa nas redes sociais, né? Mas de verdade,
eu não dispenso esse pessoal mais velho, esse pessoal que tem experiência, esse pessoal que comprovadamente já chegou lá e que às vezes fala alguma coisa que a gente nem queria ouvir. Mas sabe aquele negócio, fala, deixa eu ouvir porque eu sou um moleque e ele já é um cara mais velho. Deixa eu aprender isso daqui. E Sim, sim. mesmo hoje, com 46 anos, eu me coloco como um juvenil aí quando esses caras estão falando, porque eles são grandes referências, tá? Uhum. É, esses caras que realmente construíram algo grande, não em rede social só, porque também é legal, é importante, Sim. mas tem muita coisa ali que não faz sentido. Sim. E eu faço essa pergunta, né, pessoal, porque é de suma importância a gente poder entender que a pavimentação de uma jornada financeira, ela precisa ter alicerces. E esses autores que o Eduardo citou, que eu também tenho alguns também, eles são esses alicerces, né, na fundamentação da experiência, não só a fundamentação teórica, mas a fundamentação prática do que eles fizeram, porque eles já passaram por muito e a gente vai aprendendo com eles. Então, isso é muito importante. Por quê? O Eduardo também já trouxe. A internet é legal? É legal. Mas tem um monte de pseudo-gurus aí na internet, né, que também, de repente, lê um livro aqui e vai para lá falar alguma coisa, simula ali algumas coisas de investimento, um saldo que a gente não sabe se é do banco, se não é, e tem um monte de seguidores. E tem um monte de seguidores. Mas quando você vai acompanhar um pouco mais, você não vê fundamento. Você não vê fundamento. Então, quando as Esses pessoas. dias eu vi aqui, onde eu moro, que é um lugar que tem muita gente de ostentação e tudo mais, que o pessoal tem feito aqui o seguinte: vamos comprar um carro e dividir em 4 cotas. A gente divide, cada um fica um dia, porque aí a gente pode filmar e falar o meu carro e isso e aquilo. Eu falei, caramba, meu, a que ponto que os caras chegam, Sim, sabe? sim, É, não faz o menor sentido, sim. né? E acaba que tem gente que olha pra isso e fala, pô, esse cara é rico, esse cara é bem-sucedido. Eu nunca vi o Gustavo Cerbasi fazendo, por exemplo, uma ostentação no carro dele. Não, E eu já vi o carro dele, ele tem um baita carro. E ele não sim. faz frescura. Ele não Exatamente. faz graça, ele não faz questão de mostrar essas coisas, É, entendeu? e o Gustavo, ele tem um livro chamado A Simplicidade da Riqueza, né? Ele tem um dos livros dele é justamente isso. Porque eu não preciso de ter 5 carros na minha garagem. Preciso ter um bom carro para minha família, para poder andar, mas não preciso ter 5, né? E é um ponto de vista dele, enquanto tem outros que ostentam muito, como você falou. Mas olha, tem muito desses guruzinhos que fazem isso mesmo, ou aluga a Ferrari, aluga pelo Airbnb uma mansão para poder fazer as filmagens, os takes, depois vai soltando tudo isso por aí. E tem gente aí forte, né, com milhões de seguidores que faz isso com um avião, com um helicóptero, entendeu? Que fazem o rateio lá, cada um divide em cotas para poder também ficar mostrando para as outras. E, infelizmente, né, aqueles que são movidos por aparências, né, terminam sendo seduzidos por essas pessoas. Mas cada um tem seu processo, né, de Exato. conscientizar, de aprender o seu momento certo, e uma hora, com certeza, a coisa termina acontecendo para elas. E cabe nós, que somos, né, professores, somos educadores, somos investidores, alertar e ajudar essas pessoas. Por isso que o nosso congresso vem para poder também apresentar uma solução para as pessoas, para a saúde mental, saúde física, emocional, a saúde financeira delas, que isso termina sendo ali muito importante, né? Agora, Edu, eu preciso fazer uma pergunta para você que eu faço assim para estou fazendo para todos os palestrantes, né? Essa eu repito para todos, né? Que é o que motiva, né, o Eduardo a fazer o que ele faz hoje? Cara, legal. Eu acho que alguma coisa dentro de mim, minha família e meus clientes, cara. É, a gente busca realização financeira, isso tudo. Mas na verdade, quando a gente olha para dentro, e fala assim, cara, eu amo fazer o que eu faço. Eu faço isso todo dia a partir das 7 da manhã, eu já estou Uhum. sentado aqui. Quando eu faço algo e eu posso compartilhar com a minha família, para mim a minha família é tudo. E os meus clientes, cara, porque quando eu recebo mensagens, hoje eu recebi uma mensagem de um cara, um promotor que está na minha consultoria já faz uns 2 anos e ele bateu uma meta gigante. O cara tá com R$ 700 mil investido.
e a gente começou a trabalhar há menos de 2 anos, recebeu R$ 34 mil de dividendo. Ele me mandou hoje e falou assim, cara, você faz parte disso. Aí eu respondi para ele, era 9 horas da manhã. Eu falei, pode dar meia-noite, porque eu já ganhei o dia com essa mensagem, meu irmão. Só de saber que ele me considera um pouco responsável por esse resultado dele, faz tudo valer a pena, cara. É muito legal. Então, eu acredito que é por mim, pela minha família, pelos meus clientes e, acima de tudo, também que a força mais poderosa do universo, a grande força, que é Deus, que nós estamos aqui fazendo o que a gente faz. E não sei se você já pensou sobre isso, mas com certeza sim. Esses 34 mil e esses 700 mil do seu cliente não é somente, não vai impactar somente a vida dele, vai impactar a vida da família dele e por muito tempo. Então, um E trabalho que ó, você fez com uma pessoa está sendo replicado para várias outras pessoas. imagina, a mulher, são os filhos dele. E ó, eu dei esse exemplo porque aconteceu agora, foi Sim, hoje. sim. Mas eu recebo mensagens de pessoas falando, Edu, recebi meus primeiros R$ 50 de dividendos. E me Show. deixa feliz igual, cara, Sim, porque sim. essa pessoa tá mudando a vida dela e a vida da família dela também. Então, eu falei esse valor só porque foi hoje. Mas eu recebo todo dia, a maioria, de valores muito menores. E tá mudando a vida dela e das pessoas em volta dela, com certeza. Bacana, bacana. E com esse exemplo, com essa energia, a gente já está chegando no final do nosso podcast. Passa rápido, principalmente quando a conversa é boa. Eduardo, por que que as pessoas precisam assistir a sua palestra no primeiro Congresso Impulser Conference? Show. Porque eu realmente vou entregar algo que vai ser talvez um potencializador ali na vida dela, na vida financeira. E eu acredito muito que a nossa saúde financeira, ela é uma alavanca. Quando a gente melhora a vida financeira, quando a gente de repente sai das dívidas, quando começa a investir, a gente consegue melhorar todas as áreas da nossa vida. Com um problema financeiro, a gente sofre mais, é mais desafiante o processo. Então, se você quer melhorar de vida financeira, se você quer realmente entender como que você vai fazer esse caminho, assista uma palestra, porque vai ser uma palestra muito legal. Prometo entregar bastante coisa prática ali para você já aplicar. Então, se você quer ficar rico por conta própria, você já sabe, vocês têm encontro marcado com Eduardo Lopes no nosso primeiro Congresso Impulser Conference, que vai acontecer agora dos dias 26 ao dia 31. Se você gostou desse podcast, dá o seu joinha aqui, né, dá o seu like, comenta aqui. E se você ainda não adquiriu o seu ingresso VIP, tem um link aqui embaixo também, você pode clicar lá e adquirir seu ingresso VIP, que tem um monte de bônus para você poder aproveitar. Não vai ser somente uma palestra do Eduardo, mas vai ser outras 35 e várias outras ainda durante um ano, né? Um período de 12 meses para você aprender e você se relacionar com todos esses palestrantes aqui extremamente qualificados para aquilo que eles estão entregando, tá bom? Eduardo, fala seu Instagram pessoal e o seu e você pode se despedir do pessoal aí e desejar aí um encontro até a próxima semana com eles. Show de bola. Bom, meu Instagram é o @euedulopes. Todo dia eu coloco alguma ou algumas coisas lá para ajudar nessa jornada de investimentos, de vida financeira. E foi um grande prazer participar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, participando do Impulser. E vai ser um congresso incrível. Eu, tanto como palestrante, como quanto espectador, vou assistir tudo, porque realmente o projeto é um projeto muito legal que vai ajudar muita gente. Obrigado por tudo aí até agora. Legal, então. Eu que agradeço você, meu querido Eduardo Lopes, pela sua presença, pelo seu tempo, pelo seu carinho e a confiança em toda a equipe Opa, Impulse para que a gente possa levar mais conhecimento e consciência para as pessoas. Por aqui ficamos hoje e nós nos encontramos no nosso próximo podcast. Um beijo bem grande para cada um de vocês. Fiquem bem, se cuidem e atenção aí para que você possa ficar rico por conta própria. Com Eduardo Lopes, na próxima semana. Tchau, tchau. show. O que faz uma marca ir além do comum? Para nós, é quando ela nasce com propósito. A Impulser Academy existe porque as exigências do mundo moderno, tudo em tempo real, reflete diretamente no ambiente de trabalho. E tudo se tornou imediatista, mudando o comportamento humano. E as empresas precisam mudar junto, com mais empatia, com mais consciência
e mais saúde emocional nas relações. Nós somos um ecossistema de soluções para ajudar empresas e pessoas a encontrarem esse equilíbrio. Não é só sobre entregar metas, é sobre criar ambientes onde as pessoas se sintam seguras, vistas e capazes de dar o seu melhor. Acreditamos que a saúde mental, inteligência emocional e bem-estar financeiro são peças fundamentais de qualquer estratégia de crescimento. É por isso que atuamos em 3 frentes: formação, diagnóstico e acompanhamento. Tudo com personalização, dados, especialistas e muito cuidado com o ser humano. A Impulser é sobre isso: transformar empresas de dentro para fora. Com resultados, sim, mas com propósito acima de tudo. Porque no fim, marcas que cuidam de pessoas crescem com mais força e com mais alma.